estou lendo o livro de Samuel essa semana e essa passagem assim me emocionou muito, porque muitas vezes a gente lê e não para para meditar, né? E de repente a gente lê e o Espírito Santo nos mostra coisas grandiosas naquilo que a gente ainda não tinha visto. E diz assim, segundo Samuel 7, a partir do 1, e diz assim: o rei Davi morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. A arca de Deus naquela época representava o próprio Deus. Ou seja, onde a arca estivesse, ali estava a presença de Deus, né? Hoje nós temos o privilégio de ter Deus morando dentro de nós, né? Ele está aqui em todos os lugares. Naquela época eles não tinham esse privilégio que nós temos hoje, né? A arca de Deus representava a presença literal de Deus ali. Isso aí deve levar, né? Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Isso é uma pergunta que Deus faz. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Algumas vezes perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que vocês não me construíram um templo de cedro? Então, desde que Moisés tirou o povo do Egito, que Deus acompanhava o povo. Né? Então, onde a nuvem, naquela época, por uma nuvem, né? Onde a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. E quando eles chegaram em Canaã, na terra prometida, Deus deu instrução a Moisés, que Moisés não passou antes de eles chegarem, para Moisés construir uma arca. E ele disse: tenha cuidado para que você construa de acordo com o que eu lhe mostrei no céu. Ou seja, do jeito que é no céu, Moisés construiu a arca, o tabernáculo. Então aquele tabernáculo era desmontado e montado. Toda vez que eles saíam do lugar, era desmontado e montado. Quando eles iam para a guerra, levavam a arca. E foi assim, durante gerações e mais gerações, gerações e mais gerações. Passava juízes e mais juízes, e ninguém se preocupava em construir uma casa para Deus. Construíam seus palácios, mas a casa de Deus ninguém se preocupava. E muitas vezes é o que acontece hoje, né? Nós nos preocupamos com a nossa casa, de deixar toda linda, toda bonita, né? Mas não nos preocupamos com as coisas de Deus. E quando eu estava lendo isso aqui, o Senhor falou comigo. As pessoas, naquela época, ele olhou assim, quando eu li isso aqui, o Espírito Santo me falou. Deus se emocionou, imagine, o próprio amor emocionado de ver um rei parar e dizer: poxa, esse tempo todinho eu morando num palácio, cheio de ouro, construído com a melhor madeira de cedro, e o meu Senhor não tem uma casa. Isso é inaceitável. Mas esse tempo todinho, esses anos todinho, foi o único que viu isso. Então passou gerações e mais gerações, juízes e mais juízes. O rei Saul foi ungido rei e nunca se preocupou. Fez um palácio muito bonito para ele, mas nunca se preocupou de construir a casa do Senhor, de olhar para onde o Senhor habitava. E muitas vezes é isso que nós deixamos de fazer. E o Senhor chama a nossa atenção. Ele se emocionou. Por isso que ele disse: achei um homem segundo o meu coração. Davi era homem igual a nós. Davi pecava igual a nós. Mas por que será que Deus disse assim? Ele é um homem segundo o meu coração. Justamente por isso. Ele viu os detalhes. Ele se preocupava mais com as coisas de Deus do que com ele.
Tanto é que na adolescência, ele, um jovenzinho, ele se prontificou a matar um gigante porque achou um absurdo aquele homem desafiar ao Deus Todo-Poderoso e não ter um ser humano naquela época que fosse enfrentar aquele gigante. Então assim, Deus disse assim: poxa, ninguém até hoje, andei com vocês esse tempo todo, ninguém se prontificou em fazer uma casa para mim, mas o meu servo Davi, aquele que eu tirei de detrás das malhadas, das ovelhas, ele olhou e disse: não é justo que eu esteja no palácio e o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos tem guiado, esteja numa tenda. Não, eu vou construir um palácio. E Deus disse: por causa disso, Davi, eu nunca vou deixar de te amar e a tua descendência. E o teu nome nunca vai ser tirado da história. E o teu reino vai ser eterno. Por causa disso, Deus decidiu que Jesus ia nascer da raiz de Davi, da raiz de Jessé, né? Ou seja, a genealogia de Jesus vem de Davi. Ele é filho de Davi. Amém. Glória a Deus. Então, que a gente se volte mais para as coisas de Deus. A gente se dedique mais. Tenha o Senhor como o centro da nossa vida. Que Ele seja. Verdadeiramente, a gente é de falar muito, né? O Senhor tem que estar... Mas que a gente não só fale, que a gente viva essa palavra. Né? Que a gente busque... Eu sei que muitas vezes a gente não pode estar na igreja, né? A gente, às vezes, por causa de trabalho, por causa da obra do Senhor, até mesmo fora, a gente negligencia, né? Mas que a gente procure fazer primeiro, colocar primeiro o mais importante na nossa vida. Quando a gente faz isso, pode ter certeza, o Senhor se volta, Ele se levanta do trono para olhar para nós. Glória a Deus. Abençoar. Não porque a gente faça isso para ser abençoado, mas a consequência de quem coloca o Senhor em primeiro lugar não é outra, senão a bênção. Se a gente não colher a bênção aqui, ou bênçãos materiais, mas a melhor, que é a espiritual, que é a vida eterna, que está preparada. Aleluia. Né? Então que essa mensagem, né, fique para cada um de nós, que a gente faça como Davi. A gente olhe e não negligencie as coisas de Deus. Que ela venha em primeiro lugar em tudo em nossa vida. A gente muitas vezes é jovem, fica atarefado com os estudos, com uma coisa e outra, e acaba esquecendo de orar, de ler a Bíblia. E acha que a gente fazendo aquilo, não vou estudar, eu não tenho tempo. É o contrário. Se você tirar um momento, não ocupar o momento que você separou para Deus, você vai render muito mais. Pode ter certeza. Quando a gente trabalha sem aquele tempo que a gente dedica a Deus, a gente trabalha com nossos esforços, cansamos mais e não rendemos tanto como quando a gente dedica-se a Deus. Ele nos ajuda, porque nos estudos Ele abre a nossa mente, a gente entende tudo mais fácil e fica muito mais fácil. No trabalho, a gente rende mais porque nós temos mais força, mais ânimo, mais coragem. Tudo depende da dedicação que a gente dá para Deus. O tempo que nós colocamos assim, na nossa vida, que nós separamos para Deus. Então que cada um de nós, né, venhamos ter essa consciência que mesmo que a gente não possa estar todo domingo ou todo culto na igreja, mas que a gente tenha o nosso altar dentro de casa, né? Reserve aquele tempo, tire nem que seja 30 minutos. Não, esses 30 minutos nada vai atrapalhar. Eu vou me isolar e sou eu de Deus. 30 minutos, uma hora. Eu digo assim, 30 minutos, mas 30 minutos não é nada. Porque quando a gente está na presença do Senhor, as horas passam rapidinho. É mais que a gente dedique esse tempo ao Senhor. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade e é uma alegria, né? E eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Amém.